Olá, graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Lucas e você está no canal Evangelho Puro e Simples, né? Trazendo para vocês hoje mais um vídeo, né, da série Versículos Difíceis de Entender. E assim, pessoal, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixem o seu like, né? E também comentem, né? Dê sugestões de versículos difíceis para que nós possamos tratar desses versículos aqui conforme a guia de Deus, sempre à luz da palavra de Deus, correto? Bom, pessoal, sem mais delongas, né? Eu gostaria de expor este versículo, que ele é um versículo muito difícil e se encontra ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, vamos ler os versículos 59 e 60, eu acho que é o suficiente. Depois vocês podem ler este capítulo inteiro para que possam entender melhor o contexto, tá? Vamos lá. Lucas 59 e 60. Diz assim: E disse a outro: Segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Amém. Pessoal, esse versículo, uma vez a má interpretação, ela traz muitas confusões. Uma vez eu vi uma pessoa usando esse versículo para dizer que alguém que tinha enfraquecido na fé e deixado de congregar em alguns cultos, né? Ele já não deveria ser mais visitado ou amparado pelos membros da igreja, ninguém deveria visitá-lo, né? Porque ele tinha que ser deixado de lado, né? A pessoa usou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, ou seja, ele já está morto, que ele fique junto com os mortos, né? Será que é isso que esse versículo está querendo dizer? De maneira nenhuma. Vamos entender isso aqui? É um versículo bastante difícil, sim. Pela leitura, nós vemos que existem 3 homens, né? Não sei se é jovem, se é mais velho. Parece que a passagem sugere ser jovens, né? Existem 3. 2 que Jesus não chama, e um que Jesus chama, que é exatamente o do meio, que está aqui no verso 59. Este Jesus é quem chama, né? E quando nós lemos, qual é a impressão que dá quando ele diz isso, né? Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. A impressão que dá ao ler. A impressão que dá é que está tendo um funeral, um velório, né? Que o pai desse jovem morreu. E quando Jesus chama ele para segui-lo, ele diz: Senhor, permita que eu vá, né? E depois que terminar aquele velório, que meu pai for sepultado, então eu te seguirei, né? E Jesus então dá uma palavra áspera, né? Dura, pesada para ele, né? Insensível, né? Deixa aos mortos o enterrarem, ou enterrar os seus mortos, né? E tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Será que Jesus estaria sendo duro assim? Eu acredito que não. O que de fato está acontecendo nessa passagem? Estava tendo um velório, um funeral? De forma nenhuma. Vamos entender? Não estava tendo funeral. Ninguém havia morrido, muito menos o pai deste moço, deste jovem, né? O que a gente percebe ali? O que de fato está acontecendo? É mais ou menos assim o raciocínio. Quando Jesus diz: Segue-me, né? É mais ou menos assim o raciocínio. Aquele jovem, como se ele dissesse assim: Senhor, mestre, né? Eu tenho um pai, ele já está idoso, né? E eu tenho incumbência de cuidar do meu pai, né? Então, deixe que eu cuide do meu pai até que chegue o dia do seu falecimento, e então eu ficarei livre dessa incumbência para te seguir, né? Isso que está acontecendo ali nesse contexto, né? Então, o que acontece? Aí vem a expressão tão pesada. Será que Jesus estava sendo ali... quando ele usa essa expressão pesada, até certo ponto, quando a gente lê o texto, parece áspera, né? Insensível, pesada. Dá a impressão que ele foi duro com o moço, né?
Deixa os mortos, olha lá, vamos ver ali. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, né? A primeira dificuldade nossa aqui é com a palavra morto. Sabe por quê? Porque é assim, inúmeras vezes nas Sagradas Escrituras aparece a expressão morto. Ora morto fisicamente, ora morto espiritualmente, né? Ora morto físico, ora morto espiritual, né? Vamos ver algumas passagens aqui, tudo mediante a palavra de Deus, né? De exemplos de mortos espirituais. Vamos ver aqui, olha só. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, vamos ver. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Lá no mesmo capítulo, no verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, tá? E lá em 3 de Apocalipse, também no verso 1, aparece essa expressão. Então, o que seria isso aí, pessoal? O que seria isso daí? A gente entende, pelo decorrer do versículo, que Jesus, né? Quando Jesus percebe que quando o jovem é chamado por ele, ele começa a colocar assim obstáculos, empecilhos, balizas, né, terrenas que podem atrapalhá-lo, podem obstruí-lo, né? Podem ali colocar diversas barreiras, né, e impedi-lo de realizar a obra do reino. É isso que Jesus percebe, né? Nós temos que destacar aqui algo que o chamado desse moço aqui não é simplesmente para ser um discípulo como eu, como você. Não, é para ser um ministro do evangelho, é para ser um pregador do evangelho, né? Vamos entender assim, para ser um anunciador do reino de Deus, né? E o que pega aí, né? Anunciador do reino de Deus. A expressão, percebam a expressão, porém tu vá e anuncia, evangelize, ensine, pregue o reino de Deus, como Paulo fala a Timóteo, né? Instes a tempo e fora de tempo, redárguas, né? Porque os tempos são difíceis, precisava que ele ajudasse na pregação do reino de Deus, né? São duas tarefas distintas ali, tá? Uma era para os mortos espirituais, que era de cuidar das coisas desta vida, né? Das quais cuidar do pai até a morte seria uma delas, né? Que esse moço teria que fazer, né? E a outra tarefa daquele moço, que seria de seguir Jesus, tá? E empregar todo o seu tempo, todo o seu esforço em anunciar o reino de Deus, né? Glórias a Deus por isso. Perceba bem, né, a expressão deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, ou seja, deixa aqueles que estão mortos, né, espiritualmente, longe da presença de Deus, pessoal, né, sem Cristo, aqueles que não creem, né, no evangelho da salvação, que estão sem o Senhor Jesus, cuidem das tarefas e afazeres desta vida, né, que são assim importantes e necessárias, né, porém não são de valia alguma para o reino de Deus. E agora para o moço, ó a diferença. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Ficou bem claro isso daí? Os mortos era deixa os mortos enterrarem seus mortos, ou seja, deixa aqueles que estão sem Deus cuidar das tarefas desta vida. Agora você que está vivo, nós que estamos vivos, cuidemos das coisas concernentes ao reino dos céus e à sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Pessoal, glórias a Deus por isso, né? Creio que deu para explicar este versículo, mas eu gostaria de fazer uma aplicação para a nossa vida. Quando Jesus nos chama para segui-lo, assim, de maneira nenhuma nós devemos inventar desculpas, propor obstáculos, colocar empecilhos, pois os tempos são difíceis, os dias são maus, né? Uma pandemia de proporções assim globais, universais, nos anuncia que é tempo de crer, é tempo de nos submeter à palavra de Deus, né? É anunciar o reino de Deus, porque o fim
está próximo. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Nós, porém, vamos e anunciaremos o reino de Deus. Oremos, busquemos, preguemos, lutemos para que a fé que uma vez foi dada aos santos possa penetrar dentro de muitos corações, não é verdade? Glórias a Deus por isso, que você seja edificado por este vídeo, por esta pregação, e que este vídeo tenha elucidado, lançado mais luz no nosso entendimento a respeito da palavra de Deus, tá bom, pessoal? Que Deus vos abençoe, que vocês estejam conosco nos próximos vídeos e que nós possamos crescer juntos no conhecimento de Deus, tá bom? Até o próximo vídeo, até lá!